Olá, pessoal. Continuando falando sobre o livro aqui do Hans Kung, A Igreja Católica. E ali ele vai chegar na Revolução Francesa, né? Revolução Francesa. E ali ele vai falar do Papa Pio VI. O Pio VI, que era um aristocrata, tá? Declarou que a Constituição Civil de 1791 era inválida. E como a referência à revelação divina, rejeitou o que ele chamou de a abominável filosofia dos direitos humanos. Olha, a Revolução Francesa pregou a igualdade de todos, né? Defendendo os direitos humanos. O Papa, lembre-se da infalibilidade papal, tá? Denominou essa doutrina de você garantir direitos humanos a todos igualmente como uma abominável filosofia de direitos humanos, especialmente a liberdade de religião, de consciência e de imprensa. Abominável. Liberdade de imprensa, abominável. Tá? E a igualdade de todos os seres humanos. Inadmissível. Inadmissível. Tá? Então, isso está na encíclica Cod Aliquantum, de 10 de março de 1791, dirigida ao clero francês, que Pio VI condenou a Constituição Civil do clero, que submetia a Igreja ao Estado. E ali ele aproveitou para atacar a filosofia que sustentava a Revolução. O Papa via na Declaração dos Direitos do Homem uma negação da ordem divina. Então ele diz, os revolucionários pretendiam fundar uma sociedade apenas sobre a liberdade e a igualdade natural dos homens. Isso era considerado uma monstruosa liberdade, pois levava à negação da autoridade da Igreja. Para ele, a ideia de que o homem é livre para escolher sua religião ou suas leis morais era um erro grave, pois colocava a consciência individual acima da verdade revelada por Deus e da autoridade da Igreja. Mais tarde, no século XX, a Igreja, na encíclica Pacem in Terris, de 1963, de João 23, e no Concílio Vaticano II, reconheciam a importância dos direitos humanos, agora reinterpretados à luz da doutrina cristã. Tá? Então, o Hans Kung ele prossegue dizendo assim, esta foi uma decisão fatal para a Igreja Católica, embora fosse confirmada repetidamente por Roma. As relações diplomáticas entre a França e a Santa Sé foram rompidas. Em 1798, a República Romana foi proclamada depois que as tropas francesas entraram em Roma. O Papa Pio VI foi declarado deposto e levado à França contra a vontade. A Igreja Católica Romana agora parecia ser o grande inimigo da transformação revolucionária, a qual, por sua vez, com meios modernos, como a guilhotina, sob Robespierre, cerca de 1.600 pessoas foram executadas em 10 meses, e a Guerra do Povo, que defendia a Revolução, visava uma ruptura total com o passado, incluindo a Igreja aí. Aí estava a utopia de uma reconstrução completa da ordem social e de todas as instituições com base apenas na razão. A principal vítima da Revolução Nacional foi a Igreja Católica. Ela perdeu seu poder secular, que se estendia à educação, hospitais, assistência aos pobres, e também seus enormes bens e uma considerável parte do clero, que foi ou emigrou, ou foi executada simplesmente, ou foi deportada. As forças de oposição na Alemanha e na Áustria ainda eram fortes, especialmente nos centros teológicos de Tübingen, Viena e Munique, embora o Papa tentasse isolar os teólogos da Reforma e restringir os bispos com toda uma série de documentos doutrinais
e intervenção calculada dos núncios. 10 anos depois do dogma de Pio IX, em 1864, realizou-se em Munique um congresso de eruditos católicos sob a liderança do mais proeminente historiador da Igreja, Ignaz von Dollinger. Em resposta a esse congresso, o Papa publicou uma encíclica absolutamente reacionária, a Quanta Cura, acompanhada de um sílabo de erros, 80 erros ao todo. No geral, essa foi uma defesa intransigente da estrutura doutrinal e de poder da Idade Média e da Contra-Reforma, e ao mesmo tempo uma declaração de guerra à modernidade. A modernidade foi condenada aqui. Final do século XIX. O pernicioso não foi a oposição do Papa à ameaça da onipotência do Estado e as religiões políticas substitutas, mas sua rejeição do pensamento moderno como tal. As associações clericais e as sociedades bíblicas foram condenadas. Os direitos humanos condenados, assim como a liberdade de consciência, liberdade de religião e liberdade de imprensa, todos condenados, juntamente com o casamento civil. O panteísmo, o naturalismo, o racionalismo, o indiferentismo e o latitudinarismo, o socialismo e o comunismo foram todos condenados sem qualquer diferenciação entre as doutrinas. Após a emigração dos reformadores e mais tarde dos cientistas naturais e filósofos modernos, agora ficava praticamente inevitável uma emigração do seio da Igreja Católica de muitos trabalhadores intelectuais. No nível da ciência e da educação, coisas tão fundamentais para os homens e as mulheres modernos, esses catolicismo nada mais tinha a oferecer. Grosso modo, correspondia ao nível da educação das massas católicas. Então veja que esse radicalismo, né, que vai se impondo ali a partir do final do século XIX, praticamente toda a intelectualidade sai da Igreja Católica. Tá? É isso que o Hans Kung está falando. Um sintoma importante dessa evolução perniciosa foi que agora um grande número de espíritos representativos da modernidade europeia foi posto no índice dos livros proibidos para os católicos. Ao lado de numerosos teólogos e críticos da Igreja, de Copérnico e Galileu, os fundadores da ciência moderna estavam os pais da filosofia moderna: Descartes, Pascal, Spinoza, Hobbes, Locke, Hume. Havia também a crítica da razão pura de Kant, Rousseau, Voltaire, John Stuart Mill, Comte, Edward Gibbon, Condorcet, Ranke, Taine, Diderot, D'Alembert com a sua enciclopédia, o dicionário Larousse, Grotius, o jurista constitucional. E vai aí uma lista enorme de Dumas, o pai e filho, Balzac, Zola, Sartre, Simone de Beauvoir, e vai aí uma lista enorme de filósofos. Todo mundo entrando na lista do índice dos livros proibidos para os católicos. Tudo isso mostrava o quanto em Roma o paradigma católico romano da Idade Média entrara na defensiva em toda a linha. Mas o mundo moderno, que em grande parte passara a existir sem Roma e contra ela, seguiu seu caminho. Não muito impressionado pela utopia retrógrada da burocracia de um Estado-Igreja que, com saudades da Idade Média, de modo geral, era hostil à reforma. Ainda tem muito aí. Você pega os apologistas católicos de hoje, pode-se dizer isso aqui, é o saudosismo da Idade Média. Eles queriam voltar para a Igreja da Idade Média. A história da humanidade é uma história que tem um ápice, que atinge ali da Idade Média, na época ali do Tomás de Aquino. Ali é o pico, né, de desenvolvimento da humanidade. Dali em diante, há um declínio constante da humanidade. Então, dependesse deles, voltava para a Idade Média. Tá? Voltava para a Idade Média. Não tem a menor dúvida. É isso. Muito obrigado, então.